Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Estamos aqui mais uma vez para pensar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, meditar mais um pouquinho nessa palavra maravilhosa e ter um pouco mais de conhecimento. O conhecimento, ele nos dá armas para nós podermos orar, né? E quanto mais conhecemos o Senhor, mais nós temos armas, né? Nós podemos transformar o nosso conhecimento em armas de oração contra as potestades do mal. Nós sabemos que nós estamos em guerra constante contra o inimigo das nossas almas. Então nós precisamos conhecer. A palavra de Deus diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecer cada vez mais o Senhor. E hoje eu quero falar para você algo muito importante da parte de Deus. Deus, quando ele foi se revelar para nós, seres humanos, ele veio se revelando aos poucos para que nós pudéssemos conhecê-lo. E ele foi se revelando através de alguns nomes. E é sobre isso que nós estamos falando nessa série. Ontem nós vimos sobre o Deus que se revelou como o Elohim, né? Que significa o Deus Criador, o Deus que cria todas as coisas. E aí nós oramos pedindo a Deus que criasse várias coisas na nossa vida. E aí o Espírito Santo me orientou, te orientou e você fez a sua oração. Hoje nós estamos aqui para aprender sobre o Deus que se revelou como El Roi, que significa o Deus que vê. Olha só que profundidade. Quando você clama na sua oração para esse Deus El Roi, que significa o Deus que vê. Deus, ele vê cada situação. Ele conhece cada coisa que nós estamos passando. Ele conhece cada situação que estamos vivendo. E você tem agora uma arma poderosa nas tuas mãos, sabendo que Deus sabe o que você está passando, que Deus vê o que você está passando. Às vezes você pode estar aí no seu coração nesse dia triste, angustiado, pensando que você está sozinho nessa vida, mas não. Hoje você está descobrindo que você tem um Deus que te vê, um Deus que vê o que você está passando. Nós podemos embasar isso que eu estou falando na palavra de Deus que está lá em Gênesis, no capítulo 16, que conta a história de Sarai e da sua escrava Agar. Sarai, ela não podia ter filhos e ela resolve dar uma ajudinha para Deus e fala para Abraão que iria dar a sua escrava para Abraão se deitar com ela e ter um filho. E Abraão concorda com essa situação e ele possui a Agar e Agar acaba engravidando. Só que quando Agar se vê grávida, ela começa a desprezar a Sarai, né, que era a esposa de Abraão, a sua senhora. E, obviamente, uma mulher, né, que pensou num plano e esse plano se virou contra ela, né, porque a pessoa que era serva dela se virou contra ela e começou a afrontar ela, começou a desprezar, né, Agar começou a desprezar Sarai. E aí o que Sarai fez? Obviamente, né? Começou a maltratar Sarai. E Sarai, não aguentando mais os maus tratos, fugiu para o deserto. Mas ninguém sobrevive no deserto, principalmente com uma criança, né? E quando ela estava ali no deserto, ela recebe a visitação do Senhor e o Senhor fala para ela: Agar, da onde você vem, para onde você vai, né? E Agar falou que estava fugindo da serva dela, que era Sarai. E o anjo do Senhor falou para ela que era para ela voltar e se sujeitar a Sarai. Olha só, tem tantas coisas que a gente pode tirar aqui dessa passagem, mas uma outra hora nós vamos meditar mais fundo em cada lição que a gente pode tirar dessa passagem. Mas hoje nós queremos frisar no Deus que vê. Deus viu Agar nessa situação. Mesmo Agar tendo errado, porque por ela ser escrava, ela deveria se sujeitar à sua serva, que era Sarai.
Porém, quando ela se viu numa posição maior do que Sarai, que ela engravidou e Sarai não podia engravidar, ela começa a desprezar sua serva. E, obviamente, a Sarai se revoltou contra ela, né? Quantas vezes nós não ajudamos pessoas, não colocamos pessoas em altas posições e essas pessoas simplesmente esquecem daquilo que a gente fez para elas, né? Isso causa revolta nas pessoas, isso causa um sentimento de ingratidão, né? Mas que Deus nos livre disso, né? De não ter gratidão por aquilo que as pessoas fazem para nós e por nós. Mas voltando aqui para nossa meditação, Agar obedece, né, o anjo do Senhor. E só que ali nesse momento ela teve uma transformação na vida dela, né? Ela viu que ela ali naquele deserto ela não teria possibilidade nenhuma de sair daquela situação viva, e muito menos o seu filho. E ela entende ali que o El Roi estava ali vendo ela, a situação dela. Tanto é que no versículo lá em Gênesis 16, ela fala, né? Tu és o Deus que me vê. Então hoje eu quero dizer para você que você tem um Deus que te vê, um Deus que sabe todas as coisas, que observa cada momento que você está passando. E nesse momento eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que vê a sua situação, que entre com providência nela, como entrou com providência na vida de Agar, que ele entre também com providência na sua vida, na minha vida, e que nós possamos ter essa experiência com esse Deus maravilhoso. Deus, por Agar ter obedecido, Deus deu uma descendência muito grande para Agar, né? Que apesar de ter sido uma desobediência ali, Deus ainda teve misericórdia. Mas oremos então neste momento. Peço que você coloque toda a sua angústia, toda a sua preocupação, tudo aquilo que tem afligido a sua alma, ou se você está com algum problema com algum ente querido, ou você mesmo, que você coloque diante de Deus nesse momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, nós estamos aqui buscando te conhecer, buscando conhecer a Tua Palavra, e nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, as nossas preocupações, as nossas angústias. O Senhor sabe, Pai, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor entende como está o nosso coração neste momento. Que o Senhor venha entrar com providência, Pai, nas nossas vidas, em cada situação que o Senhor conhece. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece todas as pessoas que estão orando nesse momento, que estão passando por qualquer tipo de coisa, o Senhor conhece. O Senhor é o Deus que vê, o Senhor é o Deus, o El Roi, o Deus que vê. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor intervenha em cada situação, que o Senhor nos dê sabedoria, graça, entendimento e discernimento para resolver cada situação. Pedimos também perdão por todas as nossas falhas e também pedimos que o Senhor nos ajude a perdoar aqueles que têm falhado conosco, como Agar falhou com Sarai, que era sua serva, e isso causou revolta nela. Quantas pessoas estão nesse momento revoltadas com pessoas ingratas que muitas vezes não reconhecem aquilo que muitas vezes fazemos para elas. Mas, Pai, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a entender cada situação e nos ajuda a viver, Pai, para a Tua glória e para o louvor do Teu nome. Limpa o nosso coração, cuida das nossas emoções, que o Senhor venha nos restaurar e que o Senhor venha nos abençoar com esse conhecimento que acabamos de conhecer aqui, que o Senhor é o Deus que nos vê. Assim eu oro,
agradecida no nome de Jesus, crendo que o Senhor vai fazer muito mais do que nós pedimos aqui. No nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você, a sua vida e até amanhã.